Fala galera, estamos aqui para a nossa videoaula de número 4 do curso de Física. Você vai localizar o conteúdo na apostila que vocês receberam em PDF na página de número 46. Nós vimos inicialmente lá na aula número 1 que calor era a energia que passava de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura. Pois bem, calor é um fluxo de energia. A única condição para isso é que nós tenhamos temperaturas diferentes. Então eu coloquei aqui um corpo A e um corpo B, temperatura de A maior que a de B. De forma natural haverá um fluxo de calor de A para B. Quando a gente diz de forma natural, significa não precisa nenhum meio material entre eles. A única condição necessária é que tenhamos a diferença de temperatura. Calor é energia que flui, então os corpos não têm calor, não retêm calor, não contêm calor, não armazenam calor. Os corpos trocam calor. Teoricamente, quando eu usar o termo calor, eu tenho que tomar cuidado para que estejam presentes as palavras passa, cede, ganha, perde, absorve. Tem que ter a noção de passagem, tem que ter a noção de fluxo. Sendo o calor uma forma de energia, no sistema internacional ele vai ser medido em joule, o símbolo J maiúsculo. Mas é muito comum na calorimetria utilizarmos a caloria, que é a energia que faz 1 grama de água aumentar 1 grau Celsius. Essa caloria equivale a 4,18 joules, mas esse valor ele vai ser fornecido para vocês e às vezes a gente vai fazer uma regra de 3 para transformação. Mas nos testes vocês vão perceber quando isso aparecer nas nossas correções. A troca de calor tem como efeito fundamental, o primeiro efeito, não é o único, a mudança de temperatura dos corpos. A calorimetria vai trabalhar com a previsão dessa mudança de temperatura. Para isso, nós vamos tomar como referência 2 características. Uma característica para substâncias, que se chama calor específico da substância. Este calor específico, ele vai ser representado com um C minúsculo, um C pequenininho. Como ele é da substância, não importa se eu tenho 1 grama, 500 gramas, a massa não vai fazer diferença para o calor específico de uma substância. O que é o calor específico da substância? É a energia necessária para cada unidade, grama, quilograma, unidade de massa, variar 1 grau na sua temperatura. Então, se tivermos, por exemplo, um calor específico de 3 joule por grau Celsius, significa que cada grama desta substância precisa 3 joule para sua temperatura variar 1 grau Celsius. Se cada grama da substância precisa 3 joule para variar 1 grau Celsius, 2 gramas da substância vão precisar 2 vezes os 3 joule. Se eu preciso 3 joule para variar 1 grau Celsius, caso eu queira variar 5 graus Celsius, cada grama vai precisar 5 vezes os 3 joule. Então há a possibilidade de regras de 3, mas a gente vai ver que tem uma equação que vai fazer essa regra de 3 pronta para nós. Então calor específico é para a comparação de substâncias, energia para cada unidade de massa variar 1 grau. Se eu estiver fazendo comparação ou previsão para corpos, eu coloquei corpos entre aspas, porque quando a gente fala em capacidade térmica, normalmente a gente está falando de um corpo, mas pode ser de uma amostra como um todo. Por exemplo, eu falo do calor específico da água e falo da capacidade térmica do oceano, de toda a amostra de água. O que é a capacidade térmica? A gente representa ela com um C grandão, o calor específico, um C pequenininho. Capacidade térmica é a energia necessária para o corpo inteiro, para a amostra inteira, variar 1 grau na sua temperatura. Note que é muito parecido com o calor específico. O calor específico é para cada unidade da substância. A capacidade térmica é para a amostra inteira dessa substância. Matematicamente, a capacidade térmica pode ser calculada como quantidade de calor por variação de temperatura ou também como massa vezes calor específico. Essas 2 relações são 2 relações bem interessantes. Na prática, o que essas características vão me dizer? E aí pensando naqueles testes do Enem ou em testes mais teóricos. Se eu tiver um calor específico grande ou uma capacidade térmica grande, é grande
a energia necessária para variar a temperatura. Se é grande a energia necessária para variar a temperatura, deve ser difícil variar a temperatura, deve ser demorado para variar a temperatura. Então, se o teste pedir que expressar a necessidade de que um sistema precisa manter a sua temperatura, eu vou escolher substâncias que tenham calor específico grande ou corpos com capacidade térmica grande, porque vai ser difícil para mudar a temperatura deles. Se o teste disser que precisa que a temperatura varie rapidamente, eu vou escolher substâncias com calor específico pequeno ou corpos com capacidade térmica pequena. Calor específico e capacidade térmica estão associados com a dificuldade, com a demora para variar a temperatura. Quanto maior calor específico ou capacidade térmica, mais difícil, mais demorado é para variar a temperatura. A gente, na nossa próxima aula, na nossa videoaula de número 5, vai desenvolver algumas relações matemáticas em relação à troca de calor e as suas consequências. Por enquanto, obrigado e fica de olho na próxima aula. Um abraço.